De volta com mais uma aula, pessoal, e nesta aula nós vamos aprender algumas regrinhas básicas que são para a segurança do nosso equipamento. Nós precisamos entender o seguinte: algumas funções que nós utilizamos aqui no multímetro digital, elas têm que ser compatíveis com a medição que nós vamos fazer. Nós vamos queimar o equipamento, nós vamos queimar o multímetro, pelo menos na função que a gente colocou. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui na função de medir resistência, só que eu vou pegar as pontas de prova e vou colocar para medir a tensão na rede elétrica. Isso vai acabar queimando esta função de resistência. Por quê? Porque ele não está programado aqui para receber uma tensão da rede elétrica, que seria, na verdade, aqui, ok? Então, se eu quiser medir uma tensão na rede elétrica, eu tenho que colocar na função de corrente alternada. Vamos supor que eu quero medir corrente alternada e aqui é o símbolo correto, certo? Então, eu vou pegar aqui na tomada, vou medir essa corrente alternada, tudo bem. Aqui ela me deu o resultado. Agora, eu esqueci, né? E vou medir resistência. Não tem problema porque essa escala suporta mais. Então, o que vai acontecer? Não vai dar nada lá se eu for medir uma resistência com o multímetro ligado aqui na medição de corrente alternada. Porém, se eu inverter as coisas, eu quero medir corrente alternada, que seria aqui nesse ponto. E aí eu coloquei aqui a ponta de prova em resistência. Quando eu meter esse plug aqui, o que vai acontecer? Essa escala aqui de resistência vai queimar imediatamente, porque ela não suporta a corrente alternada, ok? Da mesma forma, se eu quero medir corrente alternada e eu coloquei aqui na escala de corrente contínua, quando eu meter as pontas de provas aqui, esse multímetro vai queimar. E isso acontece muito, pessoal. Por isso que é interessante vocês prestarem atenção nessa aula, porque isso acontece até mesmo sem a gente perceber. É na hora da distração. Você está medindo uma resistência aqui, ou qualquer escala aqui na resistência, e aí você vai meter as pontas de prova em uma bateria, por exemplo, de 12 volts, que é a bateria de um carro, que seria nessa escala aqui. Você tem a probabilidade de queimar essa escala aqui. É a escala que mais queima, porque é a que a gente mais utiliza e a gente esquece o multímetro ligado nessa aqui e vai muitas vezes tentar medir corrente alternada, medir corrente contínua, e aí a gente acaba queimando essa escala aqui, que é a mais fraca, é a mais simples. E se eu colocar aqui e for medir uma corrente contínua, eu corro o risco de queimar essa escala? Provavelmente não, porque essa escala aqui, ela é muito potente, então ela suporta uma potência muito maior. E essa escala aqui, se eu for colocar numa bateria, por exemplo, ela não vai ter uma potência capaz de queimar isso aqui. Mas essa daqui costuma queimar muito, porque a gente esquece o botão apontando para a escala de resistência, vai tentar medir a voltagem na rede elétrica, vai tentar medir a voltagem da bateria, que é corrente contínua, e acaba queimando essa escala aqui de resistência. Então, essa é uma aula para vocês terem a noção. Se cometer este erro, você vai perder o seu equipamento.
Da mesma forma, se eu colocar aqui na escala de medir amperagem e for medir aqui na escala de voltagem, nós vamos também queimar essa função no nosso multímetro. Em alguns casos, só queima a escala que você está usando, né, que é de amperagem ou a de resistência, mas é possível que ele queime e pare de funcionar também as outras funções. Então, esta aula é mais para que você entenda que é possível estragar o seu equipamento caso você não dedique total atenção para as escalas que você está querendo medir. Vai medir resistência? Coloca aqui. Vou medir corrente contínua? Coloca aqui. Vou medir corrente alternada? Mando para cá. Vou medir amperagem? Bota para cá. E aí, se você não fizer isso, você corre o risco de perder seu equipamento. Nós vamos ficando por aqui com mais esta aula. Até o próximo vídeo.